mês a gente tem o predomínio do corpo, do colo sobre o corpo, então um diâmetro antero-posterior do colo, ele é maior do que do corpo, tá? Então, quando a gente faz a relação fundo-corpo, essa relação no neonatal é de 1:2. Aos 6 anos, o útero, ele fica no formato, aquele formato alongado, né? Então, a relação corpo e colo, ela fica de 1:1. Já na menacme, a gente tem um predomínio do corpo sobre o colo. Então, na fase puberal, a gente vai ter de 2:1 até 3:1, tá? Lembrar hoje em dia da puberdade precoce. A puberdade precoce tem que se atentar muito ao enunciado, tá? Então, ela é o desenvolvimento de caracteres secundários antes dos 8 anos. Então, a paciente vai ter desenvolvimento de mamas, pelos pubianos ou menarca. Lembrar que existem 2 tipos. Um é a central, verdadeira ou isossexual, e a outra é a pseudopuberdade periférica ou incompleta, tá? Cai assim mesmo, puberdade precoce isossexual. Essa aí a gente tem que lembrar que é a mais frequente, né? Ela é dependente de gonadotrofinas e idiopática na maioria dos casos, por ativação precoce do eixo gonadotrófico, tá? Uma pequena parte ela é causada por lesões do sistema nervoso central, como massas, um aumento na pressão intracraniana. Ultrassom, a gente tem um aumento dos volumes uterinos e ovarianos antes das alterações típicas nos níveis de hormônio bioquímico, FSH e LH. Na pseudopuberdade periférica ou incompleta, ela é independente da gonadotrofina. Tem a ausência da ativação do eixo gonadotrófico. Então, as causas: cistos foliculares ovarianos produtores de estrogênios, neoplasia secretora de estrogênio, hiperplasia adrenal, hormônios exógenos, entre outros. No ultrassom, a gente vai ter um útero aumentado, estimulado por hormônios, tá? O Doppler das artérias uterinas. Lembrar que a avaliação desse Doppler, ele é feito pelo IP, né? Que é a diferença entre o pico de fluxo sistólico e o pico de fluxo diastólico, dividida pela velocidade média de fluxo, tá? Então, o principal se a gente decorar o mecanismo, fica fácil de lembrar na hora, né? Então, a presença dos receptores de estrogênio nas paredes das artérias uterinas, elas promovem uma redução da resistência vascular quando há estímulo hormonal, tá? Então, com o estímulo hormonal, a gente vai ter receptores de estrogênio nas paredes uterinas com redução da resistência vascular. Então, aqui a gente tem 3 tipos de curva, né? Então, a curva do tipo A. A curva do tipo A é antes da puberdade, com ondas de fluxo sistólicos estreitas, sem fluxo diastólico, né? Então, aqui a gente tem um IP médio de 6,27, uma idade média de 7 anos e 9 meses. Na onda do tipo B, a gente tem o início da puberdade, com ondas de fluxo sistólico, né? Então, com sinal de fluxo interrompido durante a diástole, a IP médio de 3,7, com idade média de 11. E aqui a gente tem a onda do tipo C, o final da puberdade. Ondas de fluxo sistólico amplo, com sinal de fluxo ininterrupto durante a diástole. Aqui as pacientes já tinham idade média 12 anos e 9 meses, com IP médio de 2. Então, na puberdade precoce, a gente vai ter um padrão de curva do tipo 3, né, tipo C, e com o tratamento a gente consegue fazer a paciente retornar para o tipo A, tá? Então, esse método, ele tem alta especificidade, né? Então, o menor IP encontrado no grupo 2, que é o da resposta puberal ao teste, o valor de 2,5 foi considerado indicativo do útero em crescimento, tá? Então, isso aí já está hoje na nossa prática clínica e pode ser que caia também em prova. A digenesia gonadal eu trouxe porque caiu uma das últimas provas.
Então, a preferir incluir aqui, lembrar que na disgenesia gonadal, as gônadas elas não respondem ao estímulo com FSH e LH, havendo redução na concentração de estrógeno e consequente aumento das gonadotrofinas. Então, a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico. Ovários e úteros pequenos, tá?